Continuando nossos estudos, controle da poluição atmosférica, gestão da qualidade do ar, me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós continuaremos nossos estudos com o AirMode, que é o modelo de dispersão mais utilizado no mundo para fins regulatórios, né? Para realizar estudos de impacto na qualidade do ar, né? O AirMode é a ferramenta mais utilizada hoje em dia. E a gente está aprendendo a utilizar. Então, eu desenvolvi uma ferramenta chamada Easy AirMode para facilitar, né, os usuários, né, na utilização desse modelo. E a gente aprendeu a rodar o AirMatch, o AirMap e o próprio AirMode. E agora chegou a melhor parte, né? Bom, e que parte é essa? Estudar o output do modelo, os resultados do modelo. Interpretar esses resultados e averiguar se existe impacto na qualidade do ar, né, em relação à magnitude, frequência dos impactos e a abrangência do impacto, em termos de área mesmo. Né? Vamos lá! Como eu havia comentado, então, o AirMode ele tem alguns pré-processadores, né, que é o AirMatch, o AirMap, por exemplo, e a gente inclui também os dados sobre as fontes emissoras no arquivo airmode.imp. Tudo isso, então o AirMode pega esses dados e gera esses outputs, né? Que hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com eles. O rank file, plot file, post file e o max file. O plot file eu vou abordar ele um pouquinho mais tarde, na próxima aula, e a gente vai aprender também a usar um pouquinho o Quantum X, né, para gerar as figuras, né, as plumas de dispersão como essa aqui em cima, que eu já fiz. Então, estudaremos o rank file, né, o ranking, o post file e o max file. O AirMode ele tem uma vantagem muito legal, na verdade uma característica positiva, né, que é calcular a dispersão dos poluentes em diferentes tempos de média. Né? Lembrando que existe aquela pluma instantânea, né? Por exemplo, essa pluma 1 aqui, né, na figura aqui, que tem uma parte em vermelho e outra em cinza, né? Essa linha pontilhada, então, seria a pluma instantânea, né? Quando ela acontece, ela, no caso, ela tem alta concentração, né? Só que ela vai serpenteando, né? E a gente, no caso, recebe uma dosagem alta em um determinado ponto, só que devido ao serpenteamento, mudança da direção do vento, né? Aquele ponto onde tinha alta concentração passa a ficar com baixa concentração, né? E se a gente fizer a média ao longo do tempo, a curva fica mais suavizada, né? Como essa curva ali, no caso, esse sino de Gauss, e no caso dessa posição 4, né? Então, se a gente fizer a média dessas três plumas, a gente tem essa posição 4. E quanto maior for o tempo de média, menores serão as concentrações. Isso já é natural. Né? Então, o AirMode ele consegue fazer isso. Como base, ele utiliza as simulações calculadas de hora em hora. Né? Tempo de média de 1 hora. E ele faz essas médias para a gente. Né? Médias de 8 horas, por exemplo, como é regulamentado o poluente monóxido de carbono. Médias de 24 horas, como é regulamentado o poluente material particulado inalável, por exemplo. E médias anuais, que também é uma regulamentação, né, do material particulado. Então ele já calcula para a gente e basta que a gente peça isso, né, ali no airmode.imp. Beleza? Então a pluma ela vai mudando essa direção, como vocês podem ver aqui, né, nas plumas que eu coloquei sobreposições. Né? Se a gente fizer a média em todo o território, então aquela concentração máxima, né, ao longo do tempo, ela se dilui, né, comparada com a pluma instantânea. Então, por exemplo, se a gente tiver médias anuais, né, então vejam que o vento ele não vai mudar só de direção, né, assim um pouquinho. Aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente tem bastante, né, brisa marítima, brisa terrestre, que é uma alteração bem grande, né, de 180 graus, né, ao longo do próprio dia. Então, isso, né, vai fazer com que essas concentrações se diluam ao longo do dia. Né, e a tempo de média, então,
tem um papel importante aí. Então vocês precisam interpretar, né, que dependendo do tempo de média, essa pluma vai ter um shape diferente. Quanto menor o tempo de média, mais próximo da pluma instantânea. Quanto maior o tempo de média, então teremos concentrações menores. Isso é muito importante vocês conseguirem interpretar depois, quando a gente analisar os resultados. O arquivo mais básico de todos dessa simulação, e muito importante, é o rank file. O rank file ele faz um ranqueamento das maiores concentrações que ocorreram durante o período de modelagem e também em todo o domínio de modelagem, ou seja, em todos aqueles pontos receptores que a gente selecionou, né, que a gente criou aquela grade de receptores. Então, em qualquer ponto daquela grade, a gente vai pegar o ranqueamento das maiores concentrações. Então, o rank file ele diz muito sobre a magnitude do impacto. Então, vamos lá abrir esse arquivo. A gente executou o iMode tanto na plataforma, né, no site, roinask.prof.ufs.br, e também no nosso desktop, né, utilizando o prompt de comando, né, e a simulação foi realizada. E logo após ser finalizada essa simulação, são criados alguns arquivos dentro dessa mesma pasta onde está o executável do iMode, certo? Então, vocês viram que tem várias coisas aqui, né? E os arquivos de ranking são esses aqui. Rank 1, Rank 8 e Rank 24. Essa nomenclatura foi eu que criei, certo? E eu acho mais intuitivo, né? Eu coloco o rank, que é o que significa, né, que é um rank file, né? .rnk. E também o tempo de média, né? Então aqui é um tempo de média de 1 hora. Aqui de 8 horas. E aqui de 24 horas. Então, a gente tem esses três arquivos. Abriremos o primeiro deles, né? 2 cliques em cima e ele abre com um bloco de notas. Veja então que ele tem para um determinado poluente, né? Poluente 1, que a gente simulou apenas com um poluente. Isso faz com que ele rode mais rápido, né? Então, fazer poluente por poluente cada rodada. Então, vejam que tem o ranqueamento, né? 21 eventos, em que as concentrações, por exemplo, foi de 764, né? No dia, né? 2001, 1304, ou seja, ano 2001, mês 13, dia 04. Então, essa foi o evento, né? Quando aconteceu. E aqui é qual o local que aconteceu essa concentração máxima. Então, a coordenada XY. E aqui, no caso, o evento, né? Vejam que decresce bastante, né? Então, tiveram alguns eventos aqui, né? Vamos dizer, até aqui, que foram concentrações bem elevadas, né? E essas concentrações vão decaindo, né? Então, a frequência dos eventos, a gente precisa analisar, então, quantas vezes que aquele evento muito alto, né, de até 700 aconteceram, por exemplo, 2 vezes. Mas a gente quer ver no domínio todo, né? Então, aqui são as 21 maiores concentrações encontradas pelo modelo. Se a gente pegar, eu vou minimizar aqui, vou abrir também o rank file de 8 horas. Então, a gente tem de 1 hora e tem o de 8. Comparando, então, os dois, então qual foi a maior concentração? Veja então que a maior concentração em 8 horas, em média de 8 horas, foi de 215. Para o mesmo domínio de modelagem, para as mesmas fontes e também para o mesmo período. Então vejam que como o tempo de média aumentou, as concentrações decaíram, como eu tinha falado lá no começo dessa aula, né? Então aqui ele selecionou as 13 maiores concentrações. E aqui 21 maiores concentrações. Então, o arquivo é muito parecido. E se a gente abrir, por exemplo, o de 24 horas, algo semelhante vai acontecer, né? Então, a gente tem aqui 8, 1, 8 e 24 horas. Vejam que também cai, né, em relação ao de 8 horas. Ok? Então, o poluente, por exemplo, óxido de enxofre, eu não sei qual que era o poluente que a gente estava modelando, né?
Se for o óxido de enxofre, a gente tem que analisar em média de 24 horas, por exemplo. Já o óxido de nitrogênio, vocês precisam analisar de hora em hora. Então, esse aqui é o tempo de média correto. Monóxido de carbono, de 8 em 8 horas. Então, esse é o arquivo para ser analisado. Esses dois, o monóxido de carbono, não importa, certo? Apenas esse. Então, vocês precisam selecionar e avaliar, né, o rank file do tempo de média adequado para o poluente de vocês. Daí temos também o max file. O max file ele é um arquivo também muito importante que nos possibilita analisar a frequência de violações do padrão de qualidade do ar. Número de eventos, né, que aconteceram as violações, em qual lugar e em qual horário, certo? Então analisa a grade inteira de receptores e verifica se foi extrapolado esse padrão. Então, o ranking analisa a magnitude, max file, a frequência do impacto. Né? Pontos muito importantes para avaliação do impacto no meio ambiente. Então, também foram criados arquivos de max file, certo? Então, a gente vai procurar eles aqui na pastinha. Então, tem aqui max, né? 1, 8 e 24 pelo mesmo motivo do ranking. Né? Então, média de 1 hora, 8 horas e 24 horas. Novamente, é uma nomenclatura que eu criei. Né? Então, a extensão do arquivo que eu criei é .out, certo? Beleza. Então, eu vou lá e clico 2 vezes, por exemplo. Aqui, file. Então, o que acontece? Para um determinado poluente, né, que foi poluente 1, que a gente, no caso, é o único que a gente está simulando, como eu falei, a gente vai fazer um poluente por vez, né? X e Y, né? Onde aconteceu o evento e qual foi a concentração desse evento, certo? Então, eu vou botar a janelinha para cá. Olha lá. Quando aconteceu, aonde aconteceu, qual local aconteceu, né? Qual a data e qual o valor. No caso, aqui, ó, o nosso limite foi de 50, né? Então aconteceu a violação. Só que veja então que é um arquivo bem extenso, né? E o mais importante é a gente analisar a frequência, quantas vezes aconteceu em um mesmo lugar, né? Pode ser que em um mesmo lugar, por exemplo, esse aqui é o mesmo lugar, ó, só que em dias diferentes. A gente quer ver quantas vezes aconteceu o impacto em um determinado lugar, né? Então a gente precisa fazer um processamento deste arquivo, né? A gente precisa abrir com Python. Então eu abri o meu Spider e agora abriremos esse arquivo Maxfile dentro do Python, né? Para a gente trabalhar um pouquinho, né? E contar o número de eventos que violaram o padrão de qualidade do ar em cada posição, né, da minha grade de receptores. Beleza. A biblioteca que eu vou utilizar para fazer essa análise de dados é a biblioteca do Pandas, né? Então vou aqui criar, né, importando bibliotecas. Então vamos lá. Então import pandas SPD, como a gente, né, sempre faz. Então aqui eu tenho a área do código. Deixa ele bonitinho, né? E como é que a gente vai fazer? Existe uma função, né, para chamar esse determinado arquivo. Né? Então eu vou lá em dados, por exemplo, e eu posso usar pd. Né, read csv. Daí aqui eu tenho que colocar, olha, qual que é a pasta, né? Então a minha pasta é essa aqui, né? Geralmente a gente pega e copia aqui em cima, já cola, né? Entre aspas, né? Porque é um texto, então muda aqui as barras, né? Porque o Windows se perde nesse sentido, tá? Bota a barrinha para cá, e agora, opa, sumiu a aspa. Então, e aqui a gente vai botar o nome do arquivo, né? No caso, a gente vai ler esse arquivo aqui, né?
max 1 hora poll 1. Ponto out, né? Então, vamos lá. Ponto out, maiúsculo. Certo? Então, vamos tentar ler isso aqui. Vou rodar tudo. Opa, deu um erro, né? Claro, veja o que está acontecendo aqui. Tem várias... tem um cabeçalho aqui, né? Bem grande. Então, eu tenho que excluir essas linhas, né? Então, como é que eu excluo o cabeçalho? Então, é header, né? Igual a 7. Eu vou dar um Enter aqui para jogar essa parte para baixo. Vou executar novamente e... Opa, agora sim. Vou na parte da exploração das variáveis e a gente vê que ainda não está num formato muito bom, né? A gente pode trabalhar um pouquinho com isso. Então, a gente pode fazer, chamar uma função que é um atributo, né? Delim, né? White space. Daí a gente vai botar que ele é true, ou seja, verdadeiro, né? A gente executa novamente e agora sim. Temos a nossa matriz, né? Nossa variável com os dados num formato que a gente consegue entender. Mas a gente não quer todas essas colunas, né? Analisando então essa matriz, a gente não precisa dessa coluna, não precisa dessa coluna, não precisa dessa coluna, né? Precisa das coordenadas, né? Que a gente daí tem que dar uma olhadinha aqui no arquivo, né? Então, XY, né? Aqui, aqui. E as concentrações, que é a última. Então, a gente pode selecionar essas colunas, né? Eu vou deixar aqui no lado, né? E quando a gente quiser acessar. Então, dados N, como se fosse de new, né? Dados é igual a dados, ponto, usando, né, iloc, todas as linhas e as colunas que a gente quer. No caso aqui é 0, 1, 2, 3, né? 3, vírgula, 4 e vírgula menos 1, que é a última. Lembra como é a indexação do Python, né? Eu vou rodar só essa linha e fecho. Dados N, agora temos apenas essas 3 colunas, que são as que serão úteis para a gente, né? Então, aqui é selecionando as colunas com dados. Aqui é abrindo o arquivo. Beleza? E na sequência, a gente pode renomear essas colunas, né? Dados n.column é igual, né? É igual? É igual, isso. É igual a, no caso, eu vou dizer que é posição x, x maiúsculo, y maiúsculo e c maiúsculo. Tudo entre aspas. Aqui, né? Probleminha. Então, executo também só essa linha. Opa, faltou um S aqui. Então, dados, tinha faltado um S aqui, né? Agora sim. Então, aqui. Beleza, executado. Então, agora a gente pode usar. Então, vamos lá, né? Comente seu código, né? Para não ficar aquela bagunça geral. Então, alterando nomes das colunas. E aqui a gente pode fazer um group by. Eu ensinei para vocês, né, esse comando, né? Então a gente pode chamar, por exemplo, de violações, viol, vou chamar o nome da variável, né? Então vai ser dados n.group by entre então daí eu vou dizer que quais são as colunas, né? X, eu vou agrupar X e Y, ok? Eu vou agrupar essas colunas, todas as que são semelhantes. Isso é o que faz o group by, né? Eu vou fazer um count, que é o método, né?
a contagem e eu executo. E tenho aqui, né, o número de violações, né, para cada evento, né, cada situação aqui. Tem uma contagem, né, de violações. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora é salvar, né? Como é que a gente faz? viol.toCSV, né? E a gente vai botar na mesma pasta, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Olha que legal que eu vou fazer. Pasta, primeiro aqui eu vou dizer que é pasta é igual a C aqui, sem o arquivo de entrada aqui, ó. Eu só vou dizer que é o nome da pasta, né? E agora, como eu faço? Eu vou remover daqui, né? Vou falar que é pasta mais uma concatenação de string, né? Então aqui, entra aqui, mais o arquivo de output, no caso do Maxfile. Agora eu vou dizer também, aqui é pasta mais, né? Sem essa barra, mais, então eu vou botar max viol, tanto faz, tá? .csv. Você pode criar o seu próprio arquivo. Então eu vou botar entre aspas aqui, né? A parte de string que eu vou concatenar. Removo esse espaço. Vou lá. Opa, pasta não foi definida, mas agora ela será. Então eu vou lá, crio, executo. Opa, então foi criado um max viol, né? Lá dentro da minha pastinha aqui. Beleza? Então eu clico em cima, meu LibreOffice, não tem problema, né? E a gente tem aqui o número de violações para cada ponto, né, em que existiu uma violação. Isso vai ser muito útil depois quando a gente utilizar isso lá no QuantumGIS. Então, Maxfile a gente também venceu. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem alguns lugares que aconteceram 11 violações, 11 eventos, né, de violações do padrão, no caso do nosso critério, né, em tempo de média de 1 hora, no caso. Então, é aí que está. Se a gente estiver analisando o material particulado, lembre-se que a gente precisa analisar o de 24 horas. Né? E o padrão também será de 24 horas. Beleza? Então, Maxfile deu certo. E o último arquivo que eu falarei com vocês é chamado de PostFile. O PostFile é aquele que analisa apenas um receptor, porém, ao longo do tempo inteiro da modelagem. Ou seja, sem realizar as médias, né? Então pense em um ponto que eu analiso de hora em hora até o final da minha modelagem. O Rankfile pega uma compilação de todas as horas de todo o domínio, né? O Maxfile ele analisa o número de violações. O Postfile ele analisa a série temporal, né? No caso ele gera uma série temporal em receptores discretos. Então não tem como a gente gerar uma grade, né, com 1000 receptores e analisar o postfile, porque vai ser um arquivo muito grande. Então a gente não tem como analisar tudo e vai ficar um arquivo muito pesado, né, e vai ter problema então no armazenamento desse arquivo. Então o que a gente faz? A gente seleciona alguns pontos receptores discretos. Eu vou ensinar para vocês como gerar esse arquivo, pois naturalmente vocês não terão esse arquivo de acordo com o tutorial que eu ensinei nas aulas passadas. Para gerar esse arquivo, então, vocês abrem a pastinha de vocês. Eu vou ensinar vocês a usar um pouquinho mais o imode.imp, que é o que controla, né, os outputs e a simulação com o imode. Então a gente vai lá, a imode.in abre, né, o arquivo. Então veja que aqui tem diversas informações, né, incluindo os tempos de média. Caso vocês queiram incluir tempo de média anual, né, dá para incluir aqui, só que vocês precisam de dados meteorológicos de pelo menos um ano.
de dados completo. Então dá para incluir anual em inglês aqui. Veja então que aqui tem os outputs, né? Quando chega em OU, a gente tem os outputs. Aqui é dados meteorológicos, né? ME, certo? Período de início e fim da minha modelagem, ou seja, de 15 dias, né? Beleza, e a gente tem aqui vários arquivos de saída, né? E agora todos esses na nossa nova simulação a gente não quer mais, porque a gente já tem, né? Então a gente vai comentar. Como é que se comenta os arquivos do iMode? Asterisco, asterisco, espaço. Então vou comentar, né? Asterisco, asterisco, espaço. Ou então copio isso, né? Ctrl C e colo. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E por aí vai. Até aqui. Que aqui sinaliza onde termina nossa parte de declaração dos outputs. Ok? Outra coisa que vocês precisarão fazer, então, também é mudar aqui, agora já que a gente não vai usar uma grade de receptores, a gente vai usar receptores discretos, né? Então a gente faz asterisco, asterisco, e espacinho, e agora a gente não tem uma grade de receptores. Bom, mas se a gente não tem a grade de receptores, a gente não sabe quais locais calcular, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai declarar os receptores discretos aqui mesmo. Então é disc_cart, certo? A posição x, y e z desse receptor e o flagpole, que eu falei na aula passada, né? Então a gente vai se basear no arquivo do Maxfile, né? Então qual foi, por exemplo, as concentrações onde tiveram o maior número de violações? Vou abrir aqui, né, o arquivo. E aqui tem um evento, né, de 34 eventos, então. 7184, vou copiar, certo? E vou colar lá. Ctrl V. Cuidado, tá? Deu esse espaço, né? Remova ele. Nunca use tab. Sempre espaço, né? Então, espaço. Vou copiar o outro, que é o Y, né? X, Y. Ctrl Z. Removi. Agora, a altura, né, desse receptor. Eu vou botar uma altura qualquer, mas o ideal é que vocês pesquisem, né? Usem, por exemplo, o Google Earth, ou então o próprio arquivo SRTM, né? Ou o próprio IMAP, ok? Eu vou botar, por exemplo, de 10 metros é a altura, e o nosso flagpole de 1.5. Aqui é um exemplo ilustrativo. Beleza? Aqui agora, daí, beleza, temos os nossos receptores, mas não temos nenhum output. Então, a gente tem que criar um output, né? Então, eu vou criar aqui OU, então, ou seja, é uma seção de output do iMode. E eu vou criar, então, postFile, certo? Em média de 1 hora, certo? Do poluente 1, certo? Plot, que é a declaração que ele precisa. E agora, o nosso arquivo de saída, como a gente vai declarar. Eu vou chamar de pol1.pos. E eu vou salvar esse arquivo. Salvei. Beleza? Fecho aqui. Estamos lá, o nosso arquivo, então mudou, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o prompt de comando. Eu vou navegar para essa pasta, executando o iMode novamente, né? Então, dir, para saber qual pasta que eu estou. Meu arquivo está em desktop. Desktop, dir, cd, iMode, né? Dir. Estou dentro dessa pasta, eu posso chamar o iMode e executar. Não é o IMAP, né? E ele finalizou Veja que foi muito mais rápido, né? Por quê? Porque é apenas um receptor. Beleza? E agora a gente tem aqui um novo arquivo, né? Postfile agora. Novamente, aí agora esse arquivo novo. Veja então que é posição, né? XY e concentração.
Beleza? Então aqui vocês podem abrir com o Python novamente, né, e fazer um gráfico dessa série temporal, né, para todos os dias. Ok? Na aula que vem, a gente vai trabalhar mais um pouquinho com esse Maxfile, né, nesses eventos de violações, né, que a gente gerou aquele arquivo .csv, e também com um arquivo plotfile, gerando aquelas plumas de dispersão no QGIS. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que todos estejam se cuidando bastante. Um forte abraço. Amem a natureza. Amem a Universidade Federal de Santa Catarina. Amem todas as universidades, né? Um abração.